seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Vamos juntos! A região do alto do Rio Solimões enfrenta uma das secas mais severas da sua história. A gravidade do evento é tão grande que este ano revelou um tesouro arqueológico do Amazonas. As ruínas do Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, localizado na margem esquerda do rio, abaixo do terminal hidroviário da cidade. Esse forte ele foi construído no século XVIII e foi uma peça-chave para o domínio de Portugal sobre a região, em um período marcado pela disputa territorial com a Espanha. O forte, que desempenhou um papel estratégico na defesa contra as expedições espanholas, estava escondido no fundo do rio. Com o baixo nível das águas, as ruínas voltaram a aparecer. Nesta sexta-feira, o rio atingiu a menor cota registrada na história, com menos 0,94 metro, em Tabatinga, sendo a maior seca dos últimos 40 anos. Entre os achados estão peças de louça e munições usadas pelos militares quando o forte ainda funcionava. A luta pela conquista da área de fronteira entre o Brasil, Colômbia e o Peru é marcado por dois momentos históricos, sendo eles o Tratado de Madre, em 1750, que garantiu a soberania da região ao governo português, e o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, onde a coroa espanhola pede de volta a Portugal a área territorial onde hoje se encontra a região do Alto Solimões. Para honrar a coragem dos militares, o Exército Brasileiro construiu um memorial que reproduz parte da estrutura do forte. O espaço, que inclui canhões e outras peças da época, pode ser visitado no Museu do Comando de Fronteira Solimões, dentro do Parque Zoobotânico de Tabatinga. Apesar de ter sido inundado pelas águas do Solimões em 1932, o Forte São Francisco de Xavier continua sendo um símbolo de resistência. Atualmente, está inscrito no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E olha, 70% da terra indígena no Pantanal foi destruída pelo fogo. São cerca de 1.700 habitantes que foram afetados pelas chamas. A terra indígena Caduel, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Porto Murtinho, foi consumida pelo fogo. Só neste ano, a região registrou 70% de destruição. Os brigadistas e bombeiros têm trabalhado para conter o incêndio. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são mais de 950 profissionais atuando com aeronaves, embarcações e veículos. As chamas destruíram cerca de 368 mil hectares do território e 180 focos de calor foram registrados em todo o estado. O fogo está consumindo o bioma há mais de 3 meses. Tudo quanto já foi destruído equivale a mais de 16% de todo o território pantaneiro no Brasil. Minas Gerais também está enfrentando um número relevante de incêndios, o maior dos últimos 14 anos. Parte de uma aldeia em Brumadinho foi consumida. Dos 60 moradores indígenas, 20 deles se uniram aos brigadistas e bombeiros para combater o incêndio. O fogo começou por volta das 17 horas desta sexta-feira e as chamas foram contidas ao amanhecer. Infelizmente, 3 mil mudas de reflorestamento foram completamente destruídas. E setembro começou com uma nova onda de calor, que pode ter recordes de temperatura. Gente, é bom se preparar, porque há previsão de mais de 40 graus em parte do centro-oeste brasileiro. Mais uma vez, uma nova massa de ar quente e seco deve se estabelecer no Brasil na primeira semana de setembro. Segundo o Serviço de Meteorologia, os atuais modelos meteorológicos sugerem que essa onda de calor pode ser mais prolongada, com temperaturas elevadas até meados da segunda quinzena do próximo mês em algumas regiões do país. O centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, deve registrar mais de 40 graus, com possíveis recordes de calor. E nos estados como Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo também devem se aproximar dos 40 graus. Com isso, a umidade do ar também pode atingir valores de emergência, chegando perto dos 10% em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte,
nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Com o tempo seco, a concentração de poluentes também tende a aumentar, o que deve prejudicar ainda mais a qualidade do ar nos próximos dias. A onda de calor é quando uma determinada região registra temperaturas de ao menos 5 graus acima da média por um período de 5 dias ou mais. Nos últimos anos, essas ondas de calor têm se tornado mais intensas, antecipadas e prolongadas. E olha, esse calorão, ele não vai afetar somente o nosso bem-estar não, viu? A conta de luz, ela vai ficar mais cara. Aliás, já está mais cara, contando a partir do início desse mês. De acordo com a ANEEL, a bandeira tarifária vermelha, ela entrou em vigor já em setembro. Isso significa que haverá cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais caro para famílias e empresas. Com a bandeira vermelha, a tarifa aumenta será de R$ 7,88 a cada 100 kWh. O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 a 200 kWh. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha, patamar 1 e 2, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, aponta para um cenário de geração de energia mais cara. Com a seca na região norte do país, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia, nos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável. No início da noite, é necessário acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. COP29, um evento da ONU que acontece todos os anos para discutir as mudanças climáticas, está marcada para novembro em Baku, no Azerbaijão. E o Brasil, ele tem tido um papel muito importante e também estará presente. Vamos ver. O evento, que reúne representantes de quase todos os países do mundo para debates sobre políticas climáticas e ambientais, promete trazer para o próximo encontro pautas ainda mais radicais para problemas como as emissões de gases de efeito estufa, financiamento para ajuda às nações que ainda estão em adaptação às mudanças climáticas, o abandono progressivo dos combustíveis fósseis e também fortalecer a importante iniciativa trazida pelo Brasil na COP28 do ano passado. A rota para a missão 1.5, que visa intensificar a cooperação entre as nações para alcançar a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus até 2050. O Brasil tem demonstrado compromisso em avançar com suas metas climáticas. Porém, o maior desafio ainda tem sido o desmatamento e as queimadas que ocorrem na Amazônia e em outros biomas, gerando vários poluentes, como dióxido de carbono, gás metano, entre outros. Atualmente, o país é o 6º maior emissor de gases do planeta, com emissão líquida de cerca de 2 bilhões de toneladas de gases, mas que, segundo o Observatório do Clima, é preciso reduzir em 92% até 2035, em relação aos níveis de 2005, para atingir a meta global. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a nossa programação. Até mais!